Bom dia, bom dia. Hoje mais uma live e essa semana é o dia das lives aqui na Borelli Academy por um motivo. Fazia tempo que eu não fazia live, gente, muito tempo. A minha convidada já chegou aqui, que é a Lise. Olá, Egídio, bom dia. E eu fico um tempo sem fazer live pelo seguinte, parece que todo mundo sai fazendo live, conteúdo é importante, mas eu creio que dosar isso também é importante. Então, no final do mês passado, agora de junho, eu fiz um desafio com alguns clientes do Market Hunt, e aí eu decidi começar julho já fazendo live. E hoje eu vou começar uma live muito importante, primeiro para o meu business e creio para todos os business. Eu já vou chamar aqui a minha convidada. Um minutinho só, deixa eu ver como é que faz aqui. Quebrando a banca, como dizem. Bom dia. Bom dia, Liz, tudo bem? Tudo, e você? Bem, gente, eu comecei o dia pisando na jaca com a Liz. Mas a gente vai contextualizar, Liz, porque é bom. Depois, no final das contas, eu estou aprendendo ultimamente na minha vida em tudo você dar graças, até para os seus erros. Por quê? Você aprende. Então, às vezes é melhor errar com quem sabe do que errar com quem não deve, do que quem não sabe, né? Eu acho que fica pior. Então, vamos contextualizar. Respira, respira. Liz, gente, antes de tudo, eu vou fazer uma introdução da Liz. Ela é advogada, ela vai se apresentar melhor. Certamente é bem melhor a pessoa falar o que ela faz, né? Mas ela tá com a gente, é o quê? Desde fevereiro, Liz? Isso, Março? fevereiro ou março? Mas Isso, foi, eu sei faz que não foi janeiro, não foi. ela entrou no primeiro semestre, porém, se eu não me engano, eu creio que foi entre fevereiro e março. Ela se tornou nossa cliente, né? A gente se conheceu num grupo de network e hoje a gente vai entrevistá-la, porque na verdade a gente quer conhecer um pouco mais os nossos clientes e também que outros clientes e outros seguidores conheçam também um pouquinho da gente no contexto. Então, quem é você, Liz? Se apresente. Quem é a mulher Liz, mãe, empreendedora? Bom dia. Bom dia para todos que já chegaram aqui. Bom dia oficialmente, Sueli. Seu... Bom, eu me chamo Lisiane, Lise, e como mulher, que nem você colocou, bom, sou mãe, esposa, mãe de gêmeos. Eu sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. E estou em Sorocaba, já vai fazer quase 10 anos. Foi Nossa, uma. Uhum. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Para os da minha idade, minha geração, um pouquinho mais jovens ou um pouquinho mais velhos, eu sou da terra da Xuxa. Eles entenderão. é Santa Maria? Não, Santa Rosa. Santa Rosa, Uhum. tá. Fica a 30 quilômetros da fronteira com a Argentina. Que legal. E lá é Então muito frio? É uma terra mais fria? é frio, é muito frio. No inverno é super gelado. Lá dessa cidade de Santa Rosa não neva especificamente, mas assim o inverno é com geada toda manhã. O inverno já começa no final de maio, vai até final de agosto. Então é bem frio. Caramba, bem clima europeu, então. Uhum, sim. Então é Liz, uma. como que Diga Su. às vezes me dá um delay, por isso que parece que eu interrompo, Tá. tá? Mas pode concluir sua fala. Não, eu só ia concluir que lá é uma região assim peculiar, né? Como em todo o Brasil a gente tem, é muito grande a extensão, né? Então tem as peculiaridades. E lá pela proximidade com a Argentina, o espanhol é muito presente. Então nas escolas você não aprende só inglês, você aprende espanhol também. E o comércio da região ali com a região da Argentina é muito comum, muito normal. É super normal o pessoal cruzar a fronteira, porque tem promoção no supermercado do outro lado.
Legal, que interessante. E até a questão da moeda também, o real é bem aceito ou tem, ou normalmente, não é que é aceita, é feita a troca, né, das moedas, né? É feito a troca, mas dependendo, se for uma cidade muito próxima da fronteira, tem cidades que até eles aceitam. Você chega e paga com o real. Tem alguns pontos que até aceitam, mas tem que ser bem próximo da fronteira, mais para dentro da Argentina, daí não. Você tem que realmente. Entendi. Nossa, que interessante, tá vendo? A gente não conhece tão bem o Brasil, não nada como ouvir muitas vezes um local, né? Como que se fala quando a pessoa é daquele lugar especificamente, ou tem um termo, não tem? Quando a pessoa é de lá, tipo, não é conterrâneo. Conterrâneo é a pessoa que vem no mesmo lugar, tipo, um nativo, né? É, Nativo. Ô, Lizzy, como que é ser mãe de gêmeos? Que são seus primeiros filhos, né? tá. É desafiador. É, é, eu digo que o primeiro ano é o caos completo. Porque você tem dois bebês que necessitam 100% de você, tanto para alimentação, para banho, troca. Mas a partir do segundo ano, comparando assim com mães que tiveram dois, três filhos com idades, com intervalo de tempo, eu acredito que acaba, na prática do dia a dia, até acaba simplificando. Porque que nem no primeiro ano, sim, quase não dorme, porque um terminou de mamar, já entrou o outro, daí um dormiu, já vai o outro, daí um já acorda o outro, daí troca um, troca outro. O intervalo de descanso é muito curto para a mãe. Mas depois não, depois eu, tipo, entrou na papinha, eu faço a mesma papinha para os dois. Roupa é o mesmo tamanho para os dois. A escola vai os dois no mesmo horário. Então não tem, então começa a simplificar, porque eu vejo a correria das mães que têm filhos com idades diferentes. Um filho entra na escola a tal horário, o outro entra na escola no outro horário. Esse tá na papinha, o outro já come comida. Então, mais, acho que os gêmeos, a partir do segundo ano, começam a ter uma benção. Entra uma sincronia. Isso. Importante. Tá vendo, mulheres que sei lá, tenham dúvidas como que seriam ter gêmeos? Tá aí, ó. Nem tudo parece, né, que é tão desafiante. Depois vai ajustando, né? Muito interessante. Não, é interessante, né? Porque só vivendo para saber, né, Liz? Uhum. É o tipo de conhecimento, se você não viver aquilo, você não tem como saber sobre, né? E entra muito a Muito questão bom. da gestão, hein? Não é fácil fazer a gestão de gêmeos. Nossa. Eu acho que a grande vantagem só é que os dois também são do mesmo gênero e assim é tudo, né? Então assim, talvez você compre mais variações e cada um deles usam as variações de roupa em si, né? Ou é aquela mãe que foi, não, tudo igualzinho. Como que essa essa escolha de roupa assim para você? Não, eu sempre tive em mente que eu não ia vestir eles iguais, porque como eles não são univitelinos, eles seriam para ser diferentes, mas eles nasceram muito iguais. Tanto é que o pessoal, todo mundo acha que são univitelinos. Então, como eles já nasceram muito iguais e eu já percebi essa questão que todo mundo confunde gêmeos, todo mundo já iguala eles, eu disse, não, roupa não vai ser igual, eu não vou dar nada igual. Vou dar comprar diferente e respeitando as escolhas do início, eu escolhendo depois as escolhas deles. Então, nunca, eles só tinham roupas iguais quando eles ganhavam de presente ou quando eles mesmos escolhiam a mesma roupa. Só, eu nunca dei nada igual. Muito bom. E Liz, qual o aprendizado aí da maternidade dupla, né? Com o seu business? O que que você enxerga? Eu creio que é bom você pelo menos falar um pouquinho mais sobre o que você faz, de forma sucinta também, para a gente poder mergulhar um pouco mais. Tá. O que que você faz? Bom, a gravidez foi um ponto de virada na minha vida. A partir, na realidade, eu vinha de trabalhar nisso, eu sou advogada,
Então, eu vinha de Uhum. trabalhar em escritórios de advocacia, pequeno porte, médio porte, depois entrei no corporativo. Então, depois do corporativo, eu migrei para o mestrado, e no mestrado eu parei de trabalhar porque eu peguei bolsa, então eu fui bolsista, então você não pode trabalhar. Porque eu queria, na realidade, o plano era focar no magistério mesmo, no ensinar. Eu gosto muito dessa parte. Então, eu entrei no mestrado e peguei bolsa justamente para isso. Daí, a mudança para Sorocaba veio justamente nesse período, foi uma virada, assim, uma coisa inesperada. Então, quando eu cheguei em Sorocaba, eu praticamente deixei todos os contatos, toda a parte business no Sul, que eu já estava em Porto Alegre há 12 anos, e mais ou menos fazer o start do zero aqui em Sorocaba. Então, pegando idade, plano de vida, essas coisas, chegou a hora da gestação, né? E daí, com os gêmeos, acabou atrasando a minha volta para o mercado e também a ideia que eu tinha do voltar. Porque o meu voltar para o trabalho seria voltar no que eu vinha vindo antes, né? E como eles vieram dois, os meus 6 meses de licença maternidade viraram 5 anos. Então, eu fiquei 5 anos mãe e esposa. E quando eu fui voltar para o mercado, que eu decidi, não, agora tá ok, eu não me via mais. O trabalhar num escritório ou trabalhar no corporativo não se encaixava mais no aprendizado que eu tive com a gestação e no que eu queria como plano de vida, né? Acompanhar os meninos e tudo, porque a vida do advogado, assim, de escritório você tem horário para entrar, não tem horário para sair. Audiências você tem até à noite. No corporativo também prazos, é bem full time, digamos. Uhum. Então, eu fui observar como é que eu me voltaria para o mercado, sabe? Então, foi através de um grupo de network que eu fui, assim, com a cara e com a coragem. E no grupo de networking era de mulheres empreendedoras. E eu comecei a observar, disse, nossa, tanta mulher começando negócio, justamente por isso, por conta da maternidade, virou essa chave. E daí eu observei também, eu disse, não tem advogada nesse grupo, e todas falam, todas querem fazer contato com contador, com marketing, ninguém está pensando no jurídico. Eu, como assim? E daí deu um estalo, deu, não, é com isso aqui que eu vou trabalhar, intuitivamente, vou trabalhar com as mulheres, elas precisam desse amparo jurídico, elas estão começando o negócio, eu já estou caminhando com o negócio. O jurídico vai atrapalhar quando elas criarem um pouco de corpo e elas não estão percebendo isso. Então é aqui que eu volto. E é no empreendedorismo que eu vou, porque eu vou me juntar com essas mulheres e vai dar tudo certo. E aqui estamos. E, gente, como uma empreendedora tentando encontrar seu lugar ao sol, aprendendo, né, cada dia, hoje eu observo que, independente daquilo que você quer vender, daquilo que é o seu business, existem duas áreas que tem que andar em paralelo. Se você não conseguir manter fixo, pelo menos ter na manga para onde correr, que é contabilidade jurídica. Porque a gente vive em sociedade e muitas coisas acontecem nas relações, né, Lise? Por isso que a parte jurídica ela ajuda muito nisso, ou seja, as regras do jogo das relações, né? E também a parte de contábil que entra nas regras do jogo, do jogo que a gente está jogando. E isso só vai ficando claro muitas vezes quando você é barrada, né, perante uma situação. Dificilmente a gente vê isso preventivo, né, Lisa? A gente vê isso quando, tipo, ó, caiu no seu colo, apertou seu calo, agora você tem que resolver. É esse o mundo que você enxergou, para você pegar o rumo de volta aos business, foi isso? Foi bem isso. Porque com toda a minha experiência na parte judicial, que é quando o problema já caiu no colo, e com toda a visão que eu tenho da dificuldade de você resolver depois que o problema está instalado, a morosidade da justiça, como é caro, e quando são empresas, você não tem o benefício da assistência gratuita do judiciário. É empresa, é CNPJ, você paga custas, paga tudo.
Então, é custo, tem empresas pequenas que fecham as portas por conta de um processo na justiça. Então, é uma coisa bem complicada. E antecipar isso é simples, não é burocrático, é mais barato do que você esperar o problema cair no colo. Então, eu vi essa possibilidade. Eu disse, não, elas precisam disso. Para crescer negócios fortes, elas precisam desse acompanhamento prévio, evitando esses problemas para que ninguém chegue a fechar as portas por conta de um problema judicial. Ou seja, não dá para alegar ignorância quando você está num jogo sério, né? Uhum. Empreender é um jogo sério, né, Liz? Ter negócio é um jogo sério. Mas a gente já vai falar de seriedade daqui a pouco. Vamos voltar um pouquinho só lá na história, como que você decidiu ser advogado. O que você fazia antes de falar, não, eu vou fazer direito? O que inspirou aí no seu coração e no seu propósito? Bom, aqui é uma pegadinha da vida. Na realidade, eu não queria fazer direito. Oh, Eu queria fazer hotelaria. Hotelaria? Hotelaria. Caramba. Eu estava Na realidade, eu não sabia, eu estava numa indecisão e olhando e participando de feiras, né, de profissões para me encontrar. E um dia, acho no último ano da escola, colocaram no mural que tinha na sala um folder de uma escola de hotelaria. E, nossa, brilhou os olhos. Sabe aquela coisa intuitiva? Não, é isso que eu vou fazer. Agarrei o folder, fui atrás pesquisar sobre a escola. Só que era, na época, era a única escola lá no Rio Grande do Sul que tinha. Era numa cidade a quase 500 quilômetros de distância. E era um curso diurno. Então, você não poderia trabalhar junto. Uhum. E daí eu cheguei com o folder em casa, toda animada, né, para os meus pais. Achei o que eu vou fazer da vida, tá aqui, não sei o quê. E o meu pai, assim, super conservador, né? Ele olhou, que é isso? Isso não é nem profissão. Isso aqui não vai te sustentar e não sei o quê. E como eu era super jovem, né? Eu terminei a escola com 16, 17 anos. Eu dependia financeiramente dele, né? Então eu não podia simplesmente e não tinha coragem suficiente para agarrar uma mochila, não, eu vou a todo custo. Então, tipo, resumindo, né, o meu mundo teria que ser ali por perto. E o que tinha para fazer por perto da minha cidade? Tinha direito, contabilidade, administração e cursos técnicos. E eu tinha feito se fazia muito na época, não sei se ainda se faz, esses testes vocacionais. Uhum. E eu tinha feito o teste vocacional e a segunda opção era direito. E daí o meu pai, não, é direito, é direito, é direito, vamos por direito, vamos por direito. E daí eu acabei fazendo o vestibular para direito numa cidade próxima ali, e que eu conseguia ir todo dia e voltar, era noturno. Então eu entrei meio que na rebeldia, na faculdade de Direito, mas eu pensei, então, quer saber, eu já vou trabalhar, porque eu não quero mais essa questão de ficar mandando na minha vida, aproveitei o dia, já fui fazer estágios na área, fui procurar emprego no primeiro semestre de Direito, eu já queria trabalhar com o Direito, então, porque eu pensei, naquela época, tipo, não tenho saída, né, na minha visão, eu entrei com 17 anos na faculdade, com a minha visão da época, de adolescente, de interior, eu não tenho saída, então vou procurar enxergar, né, como é que eu me viro nisso daqui. Então eu fui fazendo a faculdade e fui procurando pontos de interesse. E assim chegou um ponto assim que eu me apaixonei por direito internacional. Porque eu gosto muito de línguas e viagens e então casou, né? E daí isso me segurou na faculdade, acabou dando interesse pelo estudo das outras matérias. Então, eu acabei focando nisso e quando eu saí da faculdade, o meu ponto era esse, eu quero trabalhar com direito internacional. Só que daí eu precisava sair do interior. Apesar de a gente estar muito perto da Argentina, o Rio Grande do Sul ser muito envolvido com o Mercosul, na época era bem forte, todos os trabalhos na área estavam em Porto Alegre ou São Paulo.
Então, São Paulo era uma coisa muito distante, assim, então eu mirei Porto Alegre. Então, eu me formei e mudei para Porto Alegre. Então, essa é a minha história, Nossa, como Li. eu fui parar no direito, Sueli. Não tem nada de conto de fadas aí, não foi uma inspiração de infância. Ou seja, foi uma coisa bem prática e meio que assim, você vai fazer algo que dê retorno. Uhum. Mas aí depois Mas o acabei. interessante é que você foi buscar. Você foi buscar naquilo que você falou, já que eu tô aqui, deixa eu buscar algo então que me ajude a ter um gostinho, um amor por isso, né? E aí você encontrou pontos comuns, né? Isso que foi interessante, foi inteligente. Para não sofrer tanto, Sim. né? E depois eu acabei realmente pegando gosto. Tanto é que eu tive a oportunidade, depois de formada, trabalhando, realmente fazer outra faculdade. E não, nunca fui atrás de outro curso, nem do hotelaria mesmo. Eu só fui me Você especializando. prefere viajar, ser atendida do É. que. Uhum. Tá vendo? A vida é aquele negócio. Quando a gente é novo, a gente acha que a gente é sabido, né? Até a gente começar a ver que, tipo, olha, se eu tivesse feito aquela escolha, né? Mas são situações. E dessa sua vivência, Liz, dessa escolha, hoje, quando você olha para os seus filhos, você crê que você vai ser mais como seu pai? Ou você prefere que seus filhos tenham liberdade deles escolherem o que eles bem entender? Ah, não, total liberdade. Eu tenho para mim como minha função como mãe de dar todas as ferramentas possíveis para que eles se desenvolvam, que eles cresçam e que eles possam escolher no futuro o que vai brilhar os olhos deles ou de acordo com as habilidades que eles entenderem que eles tenham, aspirações, a escolha vai ser deles. Essa parte eu já tenho experiência que não é interessante, mas eu acredito que eu tenho que mostrar as possibilidades para eles. Porque também Não criar só um caminho, mas olha, olhe para as opções e se encontre. isso, porque eu vejo, tipo, lá, mesmo meu pai tendo me direcionado, mas mesmo se ele não tivesse me direcionado, eu não tinha esse background, sabe, de opções, de escolhas, essa vivência, essas ferramentas, por conta da época e da criação, e tá tudo bem, Uhum. não tem nenhum sentimento ruim em relação a isso, tudo já está entendido dentro do meu autoconhecimento, encaixado. Mas para os meninos é o que eu vejo, assim, é mostrar o mundo, mostrar as ferramentas, possibilitar o aprendizado, claro, tudo dentro da sua idade, né, com a dose certa, mas para que eles enxerguem e decidam depois. Maravilha. Então, temos aí novos seres, né? Novas escolhas. Eu acho que essa é a função de aprender com a experiência, né? Tipo, eu posso fazer. Porque não foi ruim, mas era a opção que tinha. Putz, como que eu posso favorecer melhor num contexto diferente? Então, é o que tem para hoje, né? Até porque o mundo é desafiante por si só, né? Então, querendo ou não, os filhos, eles ainda precisam ser guiados pelos pais até determinados pontos, né, Elis? Hum. Aí a escolha parte deles, mas guiar faz parte dos pais, né? E você continua guiando, né? Não deixa de fazer isso na sua profissão. Então, vamos falar um pouquinho das suas soluções, Liz. Quais soluções você mais destaca hoje? Você fala assim, olha, de todas as soluções, essa principal é onde a maioria precisa, é onde a maioria peca, isso eu resolvo, ou são duas soluções? Fala um pouquinho das suas soluções. Bom, eu identifiquei, quando eu peguei o público das mulheres empreendedoras e queria trabalhar com o preventivo, eu identifiquei, assim, dentro do que eu já tinha experiência, do que eu já tinha estudado, para casar com o que elas precisavam no preventivo, eu escolhi 3 áreas para trabalhar: contratos, proteção de dados e direito do consumidor. Uhum. E o carro-chefe hoje são os contratos, porque é o primeiro Okay.
na maioria delas, é o primeiro problema que cai no colo. Uhum. E é um problema que cai no colo, mas é uma coisa que a gente consegue antecipar antes de acontecer algo jurídico, judicial, digamos. Porque quando é que cai esse problema no colo? O contrato. Quando um cliente pede por um contrato e ela percebe que ele ficou meio desconfiado por ela não ter, quando ela vai fechar com um fornecedor que manda um contrato para ela e ela se perde para analisar, ou quando o fornecedor pede que ela envie um contrato para fechar negócio e ela não tem. Então, aí que ela começa a perceber o que falta, né? Então, o contrato é a primeira coisa que faz elas chegarem até mim e que faz eu me aproximar delas. Daí depois vão entrando as outras soluções. E eu tô vendo que o direito do consumidor tá vindo em segundo. Porque daí a gente começa a conversar e elas começam a entender essa questão de como atender o meu cliente dentro da lei, além de estar dentro da lei, para fidelizar, para informar, para captar. Daí entra aquela questão do marketing que está tudo interligado, né? A legislação, do cumprir a legislação para evitar problemas, e os problemas dentro da área do consumidor acabam denegrindo a imagem da empresa, da empresária. E juntando com a questão do marketing, redes sociais, fidelização e não sei o que, tudo casa. Então, elas começam a perceber que tem um gap aí também. E, por último, vem a proteção de dados, daí já quando tem um corpo maior, que ela começa a entender que também é outra coisa necessária, tanto para crescer, por conta do que as empresas maiores estão cobrando, quanto também pela consciência que o consumidor e o cliente está começando a ter. Uau! E aí já vai uma lição de casa, e assim, isso eu falo por mim, aí cada um agora pegue para si. Então, olha que interessante. Eu falo assim, quando a gente empreende, eu mais aprendo do que ensino, né? Porque cada pessoa tem a sua especialidade, mas quando os negócios se conectam, é onde você vai ver as transformações realmente, né, Liz? Por isso a importância de participar de grupos de network, para a gente poder ter perspectivas também, né? Senão a gente fica empreendendo no nosso mundo sem ter olhar para outras dores e também para outros acertos, né? Não só erros. E a Liz, ela é advogada, ela tem a especialidade dela, se percebe na fala, né, Liz, o quanto você... não vou dizer que é certinha, né? Vamos colocar assim, você faz o que precisa ser feito. Então, tipo assim, é simples, né? E isso que precisa ser feito. E quando você é especialista, você lida com isso, né? E tá tudo bem. Por isso que as pessoas contratam. Para você também ter um pouco dessa consciência daquele assunto para o seu business, né? Então, toda aquisição é uma troca, né? E é nessa troca que às vezes a gente vê as lacunas, né, Liz? Em contrato, na forma de conduzir, às vezes, uma situação. Então, agora eu vou trazer aqui para o meu calo que apertou hoje cedo. Não vou contextualizar o problema, né, gente? Porque eu também não sou tonta, né? Mas a gente, por exemplo, no meu dia a dia, eu trabalho com gestão. E eu também estou aprendendo, contabilidade. Então, assim, a minha contadora que presta serviço para mim, já levei puxões de orelha lá, Suelen, ano que vem, isso. Não, beleza, bora lá, né? E aí, quando a gente olha para o jurídico, aí você fala, opa, eu tenho um contrato, mas o contrato foi feito, tal, mas aí eles falaram, Suelen, esse contrato precisa ser melhorado, tá no meu radar. Tá tudo anotado, Luiz. Você pensa, não, mas tá assim, tá tudo no radar. E no time, né, a gente volta a conversar. Mas aí você fala que você acha que às vezes você tá abalando, por quê? Não, tá fazendo. Eu passei por uma situação que eu falei assim, olha o que eu fiz. Né? Eu falei assim, nossa, é verdade. Aí eu comecei a analisar o que eu deixei de fazer, por que aquilo aconteceu, e eu falei assim, graças a Deus foi com a Liz. Não, primeiro que ela é minha cliente, mas pela especialidade dela, porque ela me foi um alerta. Então, assim, é o tipo de situação que às vezes acontece dentro de casa, né?
Claro que não deve acontecer, mas é aquilo. Já me mostrou, falou, eu tô com lacuna nesses pontos aí, né? E se fosse outras pessoas, se tivesse mais pessoas, o problema poderia ser maior ainda, né, Liz? Uhum. Pode contextualizar, Liz, essas situações quando a gente lida, quando você enxerga o gap. Como o gap, mas fala, putz, ó, isso aqui, porque às vezes a pessoa não sabe, ela acha que ela tá fazendo, tá tudo certo, né? Mas quando você enxerga criticamente que, olha, isso daqui é uma lacuna, como que as pessoas podem ter mais consciência até para te buscar, vamos colocar assim? Quando você enxerga o gap, daí você tá dentro de uma área, né? Que nem você falou, a contadora te deu umas dicas lá de, enxerguei o gap. Ou se você enxergar por conta, digamos, um cliente que chegou para você e falou alguma coisa no sentido, sei lá, você mandou uma proposta ou alguma parte de contabilidade que um cliente viu ou percebeu e te dá um toque, ó, faça diferente. Primeiro você é a gestora do seu negócio, então você já sabe mais ou menos a área que está. Então, não, o cliente me falou dessa parte aqui de troca de produto, ou ele me falou aqui do contrato dele, ou ele me falou aqui da proposta. Isso aqui é questão jurídica, né? Então, eu vou buscar saber de algum advogado ou de procurar na internet, dar um Google no assunto lá. E dando um Google no assunto, você vai ver várias respostas para aquilo, mas claro, são respostas baseadas no geral e nos casos, às vezes, de outras pessoas. Mas pelo menos você vai ter uma noção da onde é que está o ponto principal. E daí, para corrigir aquilo, daí sim, daí busque, eu sempre indico buscar um especialista na área. Por quê? Porque quando você se dá conta do seu gap e você olhou para a sua gestão, não, eu identifiquei, no meu caso, né? Identifiquei que é o jurídico. Dei um Google lá e descobri o meu problema. Mas para consultar ele, provavelmente tem mais coisas escondidas atrás, da onde veio aquele gap, para onde ele vai, os riscos que ele vai trazer. E isso é só um especialista na área que vai olhando para o seu negócio. Então, a busca, a pesquisa é interessante, eu estou a favor, sabe? Eu acho que os meios de tecnologia estão aí para isso. Acho que quanto mais informação, claro, pontual, né? Não aquela informação sem plano, mas uma informação pontual. Quanto mais você conseguir ler a respeito, melhor você entende. E até quando você for buscar a ajuda de um especialista, você também tem mais consciência do que você necessita, né? Porque vai ser um trabalho a quatro mãos. Maravilhoso. Quem tiver ao vivo e quiser fazer alguma pergunta, tá? Eu vou fazer aqui duas perguntas relacionadas a soluções para a Liz. Liz, eu passei por uma situação que eu cheguei a parar para ler lá o Código do Consumidor. Certamente tem muitas informações, né? Mas eu lembro que eu cheguei a fazer uma alteração no meu contrato por conta de ter atendimentos no digital, né? E aí eu não sabia, e foi lendo, que foi o que mais me despertou naquele momento, que me fez fazer uma alteração no meu contrato, que era colocar os 7 dias de garantia. Então, quando a compra ela é feita no online, né? E aí eu falei assim, não, eu acho que eu acho não, né? Falei assim, tá bem claro, né? Então, se há uma transação no digital, eu preciso dar esse período, né, da pessoa. E aí isso foi um ponto que, lendo o Código do Consumidor, na época a advogada que fez o contrato para mim, eu pedi para ela, falou, adiciona essa parte aqui e valida as outras questões, né? Só que certamente tem muito mais coisas. É aquilo lá, cada segmento talvez tenha os seus detalhes, né, que precisam ser vistos para poder contemplar no contrato, né? Fala pra gente qual é o ponto que você mais observa que dá ruim no contrato, onde a maioria mais peca. Tem algum ponto, assim, dois itens? Tipo, ó, normalmente esse é o que mais aparece de erro. Pegar o nicho online, agora que você falou, né? Das minhas clientes online e do que eu vejo assim em decisões da justiça e notícias, o que mais pega é essa questão dos 7 dias mesmo.
porque tem uma confusão grande aí. Primeiro, alguns clientes, eles confundem, eles sabem que ele tem esse período de troca, mas como existem grandes redes no nosso mercado, que às vezes fornecem 30 dias de troca, às vezes tem cliente que chega muito confuso. Ah, não, mas eu não tenho 30 dias para trocar? Eu não tenho 20 dias? Não, a lei dá 7 dias. Esse é um ponto dentro dos 7 dias. O outro ponto dentro dos 7 dias é os 7 dias você tem direito a devolver o produto, não a trocá-lo. Trocar é uma liberdade da empresa. A empresa que tem mais caixa ou que identificou dentro da sua contabilidade que é mais vantajoso trocar do que simplesmente receber de volta, ela troca. Mas não é o que a lei diz. A lei diz 7 dias para você devolver sem dar explicação, quando você compra no online. Então aí tem muita questão, dá muito probleminha entre cliente e empresa por conta desses 7 dias, por causa da informação. Então eu pego sempre num ponto assim crucial, que ele é uma das bases do direito do consumidor, e não só do direito do consumidor, do mercado em si, a informação clara e de qualidade. Então eu sempre converso, ó, no contrato a gente tem que deixar isso bem claro. E não só no contrato. Você vende produto, vamos fazer uma política de troca, ressalta. Digamos, tinha uma cliente esses dias do online que ela está com muito problema nisso. Vamos mandar junto com o seu produto um lembrete com os principais pontos. É 7 dias para trocar, eu só recebo de volta, não, sabe? A gente colocou todos os pontos ali bem ressaltados, o mínimo, e daí uma menção para o texto completo da política de trocas. Então, são questões assim que a lei traz, que você tem que seguir, mas que você também tem, como empresário, o dever de orientar o seu cliente, de informar com clareza, e essa informação ela pode vir de N formas. Então, esse é um ponto dos 7 dias, né? Na parte pegando um segundo exemplo, na parte de que não seja online, né? Que você vai fechar diretamente com a empresa. Daí o que mais aparece nos contratos é a questão da responsabilização, e dentro da responsabilidade entra a confidencialidade, que tem muitas empresárias que sentem que precisam disso e não estava no contrato. E a questão da responsabilidade delas no fornecimento, principalmente do serviço, que os clientes esperam aquela cura milagrosa ou aquele milagre caído dos céus, tipo, a prestadora de serviço tem que fazer tudo e eu sento aqui e espero, né? Não, é um trabalho a 4 mãos, que depende tanto do cliente fazer o que a profissional indica, quanto a profissional faz a sua. Isso também a gente pode colocar no contrato, e coloca e deixa bem claro, e tem facilitado bastante a vida de quem presta serviço. Então, esses são 2 pontos que mais chegam com probleminhas. E parece que é um bicho de 7 cabeças, mas nada mais é do que deixar claras as regras. O que é combinado não é caro, né? Porque às vezes se fala, mas não se escreve. Vai agora de fundo, viu? É hora do lixeiro. Cacau, vem aqui. Lise, quais eram os seus maiores desafios no começo e quais estão sendo agora? Quais eram os meus maiores desafios? No começo, quando você decidiu voltar, né, depois daqueles 5 anos, o que era mais desafiante para você? Se você superou, e quais são os desafios deste momento, dessa sua fase aqui? No início, foi estruturar, porque eu eu já trabalhei em escritórios estruturados e empresas, né, no corporativo. Então, uma coisa é você participar do todo, outra coisa é você montar. Então, no início foi a estruturação de como é que eu ia criar os meus processos, que processos que eu iria criar internos no escritório, como é que eu ia entregar soluções, tipo, toda a parte assim de procedimento e processo foi um desafio, né? De entender como é que isso chegaria melhor, a minha solução atenderia melhor minhas clientes, como é que elas deveriam chegar. E o networking.
Porque dentro da advocacia, mesmo que eu não trabalhe com a justiça, é muito da indicação. Até porque a gente tem várias questões em relação à publicidade por conta da OAB, então é muito da indicação. E a pessoa indica quem ela conhece. Então, eu não sou conhecida. Então, esse também foi uma questão, assim, que traz lentidão pro negócio, né? Então, no início foram esses dois pontos. Agora, a minha dificuldade está sendo em o tempo, a questão do tempo, porque são muitas ideias que eu quero colocar em prática e daí tem todo o operação que ainda faço, porque eu sou pequena, igual as minhas clientes, né? Eu sou pequena, então eu entendo as dores. Então, eu faço toda a gestão, mais operacional, mas com um monte de ideias circulando na cabeça, tempo eu preciso de 48 horas. Não é suficiente. E quando que eu durmo, né? Que nem eu tinha um professor no mestrado que me dizia, mas o que você faz entre 10 da noite e 6 da manhã? Ele me dizia quando eu reclamava dos afazeres, né? Então é mais ou menos nesse ponto. Então a questão do tempo pega muito forte. E a questão do entender assim qual a melhor forma de colocar as ideias em prática, sabe? Porque eu sei que tem pessoas no mercado que fazem isso, consultorias e tudo, mas como a gente é pequeno, a gente tem que escolher onde é que a gente vai alocar os recursos primeiro, né? Porque o budget é limitado. Então, muita coisa a gente tem que aprender a fazer e daí aí cai no tempo de novo, porque o aprender a fazer requer tempo meu também. Então, esse é o meu maior desafio no momento, conseguir entender o tempo que eu tenho disponível para isso e escolher o que fazer, porque eu quero fazer tudo. Projeto, né, Lizy? Empreender tá mergulhado em projeto, né? E aí as ideias começam a surgir, e coisas começam a acontecer. É um mundo muito criativo, né? Gratificante, né? Produtivo, né? Uhum. Empreender. Então é desafiante mesmo. Bom, tá aí, pessoal. Tá vendo? Não importa o segmento, cada um tem seus desafios antes, durante e depois. E conforme vai avançando, vai tendo outros, né? E a gente vai mudando de nível, vai vindo novos desafios, né, Liz? Uhum. E, bom, a gente já sabe os desafios da Liz. Por que então você decidiu se tornar nossa cliente, Liz? Bom, Sueli, justamente por esse meu desafio do início, essa questão da gestão, porque eu entendi, eu olhando para o meu negócio, né, e analisando minhas dificuldades em criar o meu processo, como entregar melhor para as minhas clientes a solução que elas tinham adquirido. Porque o meu propósito é melhorar, é desburocratizar, é melhorar a vida, é fazer com que o negócio delas deslanche, né? Suba. Eu estou sempre para acrescentar e não para atracar. Queria entregar de melhor forma, como montar um processo, como gerenciar o financeiro, como agir tudo isso, já que eu preciso fazer o operacional. E, gente, eu me formei em Direito, não me formei em Administração. E dentro da faculdade de Direito, a gente não tem administração de escritórios ou empresas. Nem o básico. Então, fiquei totalmente perdida nessa parte. E o fato de estar perdida nos toma tempo. E demora muito mais para o negócio ser implementado. Então, eu conheci a Suelen numa reunião de networking. Daí a gente fez um café e ela me apresentou as soluções, me apresentou o software do Marketing Hunt. E eu achei fantástico, assim, porque eu sou muito visual. E ali tem o dashboard lá que eu falo com as bolinhas, né? Que vai pintando, vai a porcentagem de acordo com o que você vai alimentando no sistema. Então, o fato de estar todas as informações juntas no mesmo sistema, mas a parte visual, que eu enxergo o meu progresso, enxergo meus gaps, aonde que eu tenho que focar, mais
o onboarding que a Sueli fez, que é maravilhoso, que ela ensina a gente como entrar no sistema, como utilizar, mas todo um background aí de EAD que a Borelli Academy tem para justamente dar a parte teórica de gestão junto com o software que ele é prático, né, operacional. Então, achei assim fantástica a solução que a Suelen apresentou e eu disse, não, é isso aí que eu preciso para agilizar o meu tempo, conseguir focar e conseguir organizar e oferecer melhores soluções para as minhas clientes e também gerir aqui e ter noção, ter conhecimento do meu negócio até para crescer. E nesse tempo que você está com a gente, Lise, certamente você ainda está com a gente, né? Mas tá confirmando o quanto está te ajudando, o que acaba sendo a ferramenta para você no dia a dia? Não está ajudando sim, porque eu já tive, hoje eu enxergo o todo operacional do meu negócio. Então eu enxergo os orçamentos que estão em aberto, eu enxergo os prazos para cumprir os processos que foram criados de cada solução. Foram criados esses processos de cada solução por conta disso, para abastecer o sistema, então foi tudo pensado. Tenha um início, um meio, um fim em cada solução, com os prazos, eu enxergo isso. A parte do financeiro, eu consigo enxergar as entradas, saídas, quais são as contas que eu tenho que pagar, quais são os boletos que a empresa precisa pagar, quanto que eu preciso arrecadar no mês, qual é a minha meta, foi definida uma meta, foi definido um valor de reserva financeira para a empresa, para os momentos de crise. Então, tipo, tudo isso ficou claro, tudo isso foi alinhado e eu tenho tudo isso hoje por conta do sistema. Então, claro, eu estou desde fevereiro, março, estou caminhando ainda, estou na primeira fase de abastecer de dados, implementar, colocar a utilização do sistema na rotina. Mas, assim, todo esse avanço que eu tive veio depois do Market Hunt. Então, aproveitando sua fala, e você falou duas coisas relacionadas ao seu segmento, né? Vocês não é que não é preparada, é que foca muito na especialidade, né? Você vai para o mercado para empreender. Como que você vê hoje a gestão empresarial para o advogado? Quanto isso é importante? Qual seria a melhor fase de aprender essa gestão? O que você vê hoje, tendo vivido essa jornada e está tendo acesso a uma gestão empresarial, que apesar de ser enxuta, né, auxilia aí no dia a dia, Liz? Eu vejo como é um ponto principal, porque eu até vejo que isso deveria ter sido pincelado na própria faculdade. Por quê? Porque o advogado, ele é formado, então, para resolver os problemas dos clientes, né, jurídicos. Só que muitos advogados saem e vão procurar empregos em escritórios já instalados, estruturados, mas muitos saem para montar o seu próprio escritório. Só que eles saem com a mentalidade de montar um escritório, não uma empresa. E então eles não têm a parte da gestão. Muitos quebram no meio do caminho, ou muitos ficam só trabalhando para pagar conta. E os que se dão conta quando já está num crescimento assim que é. Eu imagino, quanto maior você fica, mais bagunça você tem, mais você demora para implantar a gestão, né? E para o negócio começar a acertar. E depois eu também me dei conta que os grandes escritórios de advocacia, eles têm gestão. Eles se deram conta disso, eles buscaram gestão, e esse é um dos motivos que eles são grandes hoje, que eles atuam em nível nacional, às vezes até internacional, porque eles têm gestão, eles se consideram empresas. Então, assim, eu digo para os advogados, é fundamental você conhecer gestão. Se você pensa em empreender, e encare o seu escritório de advocacia como uma empresa, não é um escritório, é uma empresa. É fundamental a gestão aplicada ao jurídico. Perfeito, Liz. E chegou a hora da sua pergunta para mim. Dentro do roteiro que eu tinha planejado, eu pedi que você pensasse também
numa pergunta, e eu gosto de receber perguntas para a gente também pensar aqui, né? Tipo, como que, se o mercado me perguntasse isso, né? A minha curiosidade, Suelen, é assim, porque como das minhas maiores dificuldades no início foi a gestão, e essa é a sua expertise, a gestão, e quando a gente olha para uma empresa, todo mundo fala, ah, não, a gestão, porque a gestão é o guarda-chuva, eu entendo, né? Contábil está dentro da gestão, jurídico está dentro da gestão, RH está dentro da gestão, então você pega o guarda-chuva. Qual foi a sua maior dificuldade, já que você entende de gestão, você tem esse conhecimento, tem essa expertise e você empreende e começou também do zero. Então, qual foi a sua maior dificuldade nesse processo? Creio que ainda é, porque a gente está numa fase também inicial. É o status quo, né? Ou seja, é o próprio mindset. As pessoas não, a maioria, né, de quem empreende, assim como advogado também, não teve um modelo de negócio. Então, a maioria tem a sua especialidade e vai para o mercado. Só que quando a gente vai para o mercado, se a gente usar a analogia do jogo, né, você está num jogo e você tem que marcar pontos, que é a venda. Porque se você não vender, você não recebe, você não paga os boletos e esse corpo não tem o alimento, não tem a hidratação que precisa, que é o business, né? Só que são muitas informações para lidar, independente dos segmentos. Então, com gestão ou sem gestão, tem telefone, tem cliente, tem prospecção. Isso tudo acontece já naturalmente, né? Então, se a gente não aprende a olhar, peraí, como que eu posso ser maestro com essas informações a ponto de eu enxergar, será que eu estou fazendo certo ou não, né? Só que, qual é a palavra para isso? Então, como a pessoa às vezes não tem uma referência, e eu vim do corporativo, né, eu também fiz publicidade e propaganda, então eu tive a visão do mercado externo e a visão de uma empresa interna, grande. E a grande, como você mesmo colocou, faz gestão. Então, no pior da situação, aquele corpo tem que funcionar. Não tem como não fazer. Se a gente olha para o nosso corpo, ele tem que funcionar. Quem que é o gestor do corpo? Está aqui, né? Então, é uma lógica que acontece naturalmente na natureza, no nosso corpo e também nos ecossistemas, né? Por isso que se chama até organizações, né? Porque tem que ser organizado. E aí eu descobri, né, e foi uma descoberta mesmo, né, que o terceiro maior motivo de mortalidade empresarial era a falta da habilidade dessa gestão, porque são muitas coisas, como você mesmo colocou, um guarda-chuva. Então você fica resolvendo as partes, mas você não vê o todo. Como essa era uma lacuna, e eu tinha já essa, vamos dizer, não vou nem dizer que é expertise, porque eu também estou desenrolando, né? Apesar de eu ter escolhido como segmento, como business para empreender, é um mundo. Então, eu percebi que quando a gente está pequeno, a gente não precisa saber 100% da gestão. Mas se a gente aprender metade dela, a gente já avança muito, que é hoje o Market Hunt. Então, eu passei a mapear todos os pontos mínimos, independente de contabilidade, independente de jurídico, que isso você não vê no Market Hunt, né? Mas você vê o quê? Uma gestão de dentro do empreendedor para pelo menos ele ir para o mercado. Então, a nossa gestão ela vai até o mercado. Por quê? Você precisa faturar. Você precisa ganhar. Você precisa cuidar dessa parte, além do comercial, né? É você, então a gente faz a masterclass, fala de autoconhecimento, porque é de dentro para fora. Só que vai chegar um ponto que você precisa das outras partes, que é onde, olha, você vai precisar também de um jurídico, você vai precisar. Só que ultrapassou a barreira até do próprio marketing, né? Então, eu decidi empreender com o guarda-chuva por sobrevivência de mercado. Assim como eu queria que o meu business desse certo, eu fui vendo que essa era uma lacuna de muitas outras pessoas. Falei, então por que esse não ser um produto, né? Eu poderia vender caneca. Ah, vou vender caneca. Eu preciso de gestão. Ah, vou vender esse cachorrinho. Vou vender cachorrinho. Eu preciso de gestão. Então, eu percebi que era um ingrediente para todos. Eu falei, então é aqui que eu vou. Tem muita oportunidade de negócio, né? Respondi? Uhum, uhum. E as duas últimas perguntas,
o que você diria para as pessoas do seu segmento, tá? Olhando só para o seu segmento, quem está começando, quem pretende, né? Às vezes aquela adolescente ou adolescente que está lá sendo, o que eu faço da minha vida? Mas apareceu o direito e eu decidi fazer direito. O que você falaria para a Lise de alguns anos atrás? Eu ia dizer, além do estudo com uma visão mais aberta, tipo, busque não só no seu professor, mas na bibliografia vasta que tem para se aprofundar naqueles temas que mais te chamam a atenção, porque o aprofundamento é muito importante. Mire na tecnologia, estude junto com o jurídico todas as ferramentas, tecnologias que podem ajudar, que já existem para ajudar a questão jurídica. O jurídico não se vê mais apartado da tecnologia, então não se esqueça disso. Vá junto com a tecnologia, estude junto a tecnologia para o jurídico. E tenha uma visão, assim que você decidir, ou mesmo que não tenha certeza ainda, mas que quem entra querendo fazer direito, geralmente tem uma expectativa, eu vou trabalhar com tributário, eu vou trabalhar com direito do consumidor. Então já busque, além da parte técnica, teórica, busque entender como é que é o mercado, como é que funciona essa questão de nichos, como é que funciona a redes sociais, gestão. Tenha um conhecimento geral do que vai envolver o jurídico, o conhecimento técnico. Sabe? Era esse conselho que eu ia dar, porque foi uma coisa que eu fui buscar depois e que se eu tivesse me atentado na época da faculdade, eu já teria saído assim muito melhor. E para as mulheres que são advogadas e estão naquela fase que você estava antes de ter essa consciência empresarial, o que você diria para elas? Estão perdidas, sabe? Sentindo que eu estou perdendo o meu pé aqui no meu escritório. Aí eu ia dizer assim, olha, busque ajuda. Se você não tem condições de contratar, está começando, busque ajuda fora. Você tanto pode contratar prestadores de serviço para ajudar, como também consegue muito conhecimento gratuito, se ainda o financeiro não permite. Porque você busca grupos de network, onde você vai encontrar pessoas que vão ter o conhecimento que você precisa, que vão te ajudar, te dar um norte. Busque informação na internet, tem cursos, tem muita aula gratuita que vai te dar uma direção. Então, busque a informação. A gente não faz nada sozinho. Isso é uma das grandes lições do empreendedorismo. A gente pode nascer sozinho na nossa empresa nasce só com a gente, nós somos a equipe, mas a gente não leva ela sozinho. Então, busque ajuda, busque informação, existe tanto gratuita, quanto depois que você tiver o financeiro ok, para você buscar informação, então, que já esteja, que você vai pagar por ela, né? Mas busque, informação tem, não fique no meio do problema. Busque essa informação, porque eu acredito, e o que eu vi, assim, o que me despertou, primeiro instintivamente, depois veio para o consciente, é que assim, a mulher, ela tem uma capacidade, eu acredito muito nisso, ela tem capacidade de gerenciar negócios lucrativos, mas ela precisa quebrar algumas objeções aí, que são até internas. Então, mais um ponto, autoconhecimento. Busque ajuda e busque seu autoconhecimento para quebrar essas objeções, porque tem muitas coisas que eu tenho visto na mulher empreendedora, que ela carrega muito aquele estigma da mãe boa, que pegando assim emprestada a expressão do livro das mulheres que correm com lobos, a gente carrega essa mãe boa, ou seja, a gente olha para o nosso cliente com um olhar maternal, tipo, eu não posso cobrar esse valor que é o meu produto, porque ele não pode pagar no momento, ou eu vou entregar mais tudo isso daqui, ou eu não vou fazer vista grossa, não vou entregar um contrato, eu vou afugentar o meu cliente, sabe? Tem muita questão da mãe boa que não
não cabe na nossa vestimenta de empresária e a gente precisa conseguir se separar dela, não perder essa empatia, que eu acho muito boa, mas saber o equilíbrio. Então, eu acredito muito nisso e é por isso, é por isso que eu estou aí no mercado por conta disso. E é por isso que eu deixo essa dica aí. Busque o autoconhecimento e ajuda. Maravilhoso, Lise. Muito obrigada. Essa sua mensagem serviu não só para quem está no direito, mas também para quem está empreendendo, né? Serve para não só mulheres como os homens, mas os homens devem lembrar que nós mulheres acabamos tendo uma carga aí na história um pouco diferente, né? O contexto nunca é igual, né? Por mais que a gente queira, o contexto de cada pessoa precisa ser levado em conta, né? Uhum. E o contexto da mulher é diferente. É diferente pela história em si. Então, não vou nem falar assim, dá uma colher de chá. É tipo assim, meu, só respeita, né? Só respeita. É o básico. Que a gente tem. Perfeito. E Liz, então uma última mensagem para todo mundo que está nos assistindo e deixar uma mensagem para o primeiro semestre aí, que você orienta os empreendedores ficarem de olho, ou seja, no segundo semestre, qual que é o foco? Eu acho que pegando geral, né? Empreendedoras e empreendedores agora. Tanto de mais para autônomos e pequenas empresas, né? Fiquem de olho na tecnologia, porque ela dá altos exponenciais e ela está presente no mercado e ela está começando a dividir, né? Quem anda junto com a parte de tecnologia. E daí aí entra redes sociais, saber manejar um celular, saber manejar um computador, saber como proteger informações desse meio da internet, porque surgem golpes a toda hora, saber as novas ferramentas que vem, que tem aí para agilizar o seu tempo, para você prestar um melhor atendimento, mesmo trabalhando sozinho, e o diferencial que isso traz. E dependendo do seu nicho, olhe para quem você atende, dependendo da idade, você ter tecnologia no seu negócio é fundamental. Então, tipo, olhe para essa parte de tecnologia com carinho. Para não ficar para trás, né? É. Tá bom. Liz, gratidão imensa mesmo. Foi um prazer ter recebido você aqui na nossa janelinha. E a gente se fala ainda hoje também, né? Porque eu tenho as partes jurídicas para finalizar com a dona Lise. Mas foi um aprendizado gigante. Obrigada pela sua história, viu, Liz? Eu acho que, como eu falei com o Vilk na nossa live ontem, qualquer preço, né, que hoje você cobre pelo seu serviço, ou até que eu cobre pelo meu serviço, nunca vai estar 100% embutido a nossa vivência, né? O que realmente, a vida que a gente entregou e as decisões que a gente tomou. Então, por mais que certamente, às vezes, para o cliente, ou às vezes fala assim, nossa, eu não tenho dinheiro hoje para pagar isso, então eu acho mais caro isso, aquilo, mas as pessoas nunca, de fato, vai pagar pelo que vale, né? Aquela entrega que você está fazendo, porque você também coloca a sua existência ali, né? E o trabalho que você faz, que é de deixar as regras claras, é também para a pessoa não perder toda a história que ela criou até o momento, né? É muito profundo se a gente analisar. Então, o direito, né? Ele vem para deixar as regras claras para a gente não perder a nossa história que a gente ainda está construindo, né? Nossa, foi filosófica agora, né? Foi bonito, bonito, sério. É um ponto de vista. Gratidão. Eu que agradeço, Suelen, pela oportunidade. E obrigada a quem escutou a gente aí, que espero que tenha levado boas dicas aí para o seu negócio. Tá certo. Até a próxima live, Liz. Tchau, Até. tchau. Beijo. Beijo, gratidão. Tchau, tchau.